Mas, né, eu acho que é seguro a gente dizer que, uma vez colocado em marcha esse movimento, ele não vai, como aconteceu de outras vezes, se esgotar na questão do julgamento, porque o julgamento não termina o problema, né? Tá aí uma diferença, não termina o problema do ponto de vista formal. Está aí uma diferença com relação ao impeachment. O impeachment, a mobilização adquiriu uma certa dimensão, uma certa intensidade, um pico, mas a mobilização ela se confrontou com um impasse formal. Votou-se, a Dilma foi afastada, portanto, do ponto de vista formal, o processo estaria, digamos assim, liquidado, uma vez que votou no Senado, né? Se houvesse, naquele momento, uma consciência maior dos problemas que estavam acontecendo, consciência essa que só se desenvolveu depois do impeachment, né? Ou vem se desenvolvendo até agora depois do impeachment, logicamente que o problema formal seria secundário. O movimento deveria exigir a revogação da decisão do Congresso Nacional, pela mobilização na rua. Mas isso daí não aconteceu, até porque as lideranças do movimento não tinham consciência do que estava acontecendo, e porque, é importante que se diga, uma parte dos amigos, né, da luta contra o impeachment tratou imediatamente de jogar água na fervura, lançando a palavra de ordem de fora Temer, direta já, que era uma palavra de ordem que naquele momento causou muita confusão, muita gente ficou paralisada diante da tremenda palavra de ordem. Eu me lembro bem, uma coisa boa de você analisar a situação política toda semana é que você tem um registro dos acontecimentos. Eu me lembro bem das perguntas, mas não será mais viável a direta já? A gente falava, isso aí não só não é mais viável, como é totalmente irreal. Bom, a palavra de ordem de direta já, que foi muito impulsionada, né? Foi impulsionada muito mais por setores como o PSOL, Guilherme Boulos, etc. e tal, ela se desfez, virou fumaça, né? Mas ela teve o mérito, digamos assim, de dispersar totalmente a luta contra o golpe. Aí a luta contra o golpe começou a cair num vazio, né? E agora, bom, imediatamente houve um outro movimento que foi do próprio Lula com as caravanas, que a gente falou que, embora apostar todas as fichas nas eleições seja um erro, as caravanas do Lula eram um acerto, porque ele está diretamente ameaçado, e eram também um trabalho de agitação política que estava sendo feito contra o golpe, de uma maneira ou de outra. Então, houve esse movimento e agora nós temos aí a questão do processo contra o Lula, que reagrupou, ou vem reagrupando, o movimento todo de luta contra o golpe, né? O movimento de luta contra a condenação do Lula, contra a prisão dele, contra a inviabilização da sua candidatura, é um movimento de luta contra o golpe, e o movimento se reagrupou depois de muito tempo. O PT lançou corretamente a palavra de ordem de constituição de comitês populares, que eles deram o nome de Comitês de Defesa da Democracia, e do Lula, que nós achamos que é uma perspectiva um tanto quanto limitada e até certo ponto vaga, né? O que seria essa defesa da democracia? Cada um entende isso daí como quiser, mas que também nós entendemos que, independentemente da terminologia ou mesmo da diferença de perspectiva, esses comitês são comitês de luta contra o golpe, como nós já havíamos proposto com maior precisão, maior nitidez anteriormente, né? O fato de que o movimento de constituição de comitês de defesa do Lula tenha tido uma ressonância imensa em muitos lugares, formaram-se já deve ter formado muito mais de 1000 comitês em pouquíssimo tempo, mostra que há uma grande dose de energia contida da luta contra o golpe, né? Quer dizer, a luta contra o golpe, ela encontrou na defesa do Lula
uma palavra de ordem imediata e concreta. Logicamente que essa palavra de ordem está vinculada à ideia da eleição, né? O que é um problema a ser considerado, mas, de qualquer maneira, não há como negar que todo esse movimento é extremamente positivo. Chama atenção nesse movimento aqui também que a maior parte da esquerda não tenha ingressado nele, né? Não esteja chamando a mobilização e tudo mais. Alguns setores ficam aí nessa conversa fiada de que o Lula tem direito a ser candidato e nada mais, né? Não compreendendo a profundidade do problema que nós estamos enfrentando.